Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Carlos. Professor Carlos, tudo bem? Boa tarde, O professor tudo bem? Carlos é uma figura pública aqui de Vargem Grande, né? Nós vamos conversar sobre uma série de assuntos da vida pública, Ótimo. certo? Daqui a pouquinho a gente fala. Muito bem, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA, que é uma escola de dança aqui em Vargem Grande Paulista. TBA, ela é uma escola muito reconhecida, tem certificações internacionais, vários tipos de dança, faz espetáculos belíssimos, inclusive. A Zione também, que oferece o podcast, a Zione é que cuida de toda a parte de audiovisual nosso, né? Captação de imagem, edição, parte de mídias sociais também. E o Colégio Cognos, que é um colégio com princípios e valores cristãos. O Colégio Cognos, ele trabalha com o sistema Mackenzie de ensino, com sistema bilíngue, inclusive as aulas são diárias, né? Todo dia aqui os alunos têm aula de inglês nas suas turmas. E também a gente tem robótica, temos uma psicopedagoga aqui no colégio que atende as crianças que têm alguma necessidade específica. Temos o Cognos Baby, né? Que é a unidade que atende as crianças a partir de 4 meses de idade até 3 anos. Os princípios e valores cristãos significam que nós trabalhamos com os valores do cristianismo, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a tônica dentro do colégio é o respeito ao próximo, né? A gente não tem aqui culto, nem missa, nenhum serviço religioso, mas o ambiente, o melhor ambiente possível para a convivência entre os alunos, tá bom? Professor, eu vou deixar com você. Prefere que eu te chame de você ou senhor? Pode chamar de você. Você, tá bom. Sim. Uma lembrança do colégio aqui. Do Sim. colégio não, do podcast, né? Sim. E Posso abrir? não pode abrir sim. Aí, ao invés de você tomar na garrafa... Ah, que legal. Eu amo canecas, viu? É. Gosto muito. Pô, caneca é um negócio que todo mundo gosta, Obrigado, né? obrigado, viu? Nada. Sempre que eu viajo, eu gosto de pegar a caneca de onde eu vou, né? Sim. Deixa eu colocar para lá isso aí. Professor, muito bonito. Sua coleção é grande? Eu tenho bastante, viu? É. Tenho bastante. O pessoal gosta de me dar canecas. A caneca é um negócio meio universal para dar de recordação, né? Aham. Eu acho. Caneca é um negócio bacana. Em casa mesmo, cada um de nós temos uma caneca com a nossa foto Aham. e uma frase e o nome, né? O nome de cada um. Tá. O senhor tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. Tão grande já, né? Rafael com 28 anos. Ah, tá. E Eduardo com 24 anos. Rafael formado em gestão pública e o Eduardo formado em educação física. Legal. E o senhor falou para chamar de você, Pode né? chamar de você. Mas tá difícil falar você. Então fala Vai, senhor. senhor, tá bom. Porque o senhor retrata muito o período colonial, né? É, né? Do senhor de engenho. Então, para mim, que sou professor de história, é uma coisa que pesa, né? Assim, no sentido da gente chamar o outro de senhor. Né? senhor, né? O senhorzinho, a sinhazinha, né? Então falava muito nessa coisa do senhor de engenho, né? E assim as pessoas acharam que respeitar o outro significa chamá-los de senhor, né? E nem sempre é isso, mas verdade, se sinta né? à vontade, se sinta à vontade. Você acha que chamar de você é dizer... Porque, por exemplo, o pessoal me chama de seu João, né? E aí quando me chamam de João é estranho, né? Você acha desrespeitoso, assim, chamar a pessoa em vez de senhor de você? Não, fique tranquilo. à vontade. Eu acho que a maneira que a pessoa se sinta bem, né? De chamar de senhor ou de você. Eu vou tentar... Pode chamar de senhor. Eu já tenho cabelos brancos, né? Assim. Eu tenho a barba branca. Você tem a barba branca. Então, o senhor é professor de História. Eu sou professor de História. Fez a sua carreira de professor aqui em Vargem Grande mesmo? Eu comecei a dar, eu venho do estado da Paraíba, né? Tá. Na minha cidade natal é uma cidade chamada Sapé, que fica entre João Pessoa e Campina Grande. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para Campina Grande e lá eu fiz o bacharelado em História na Universidade Federal de Campina Grande. Depois, em seguida, eu vim para São Paulo, aí eu fiz a licenciatura na PUC, em São Paulo. Depois fiz pós-graduação em Gestão de Ensino e Direito Educacional. E, por último, fiz gestão pública no Instituto Federal de São Paulo. Aí, acho que tá bom por aí, né? Você tem que estudar, é sempre bom, né? Muito bom, muito bom. Então, mas quando o senhor fez
o bacharelado, né? Aí o senhor iria ser um pesquisador, alguma coisa assim, né? O bacharelado, ele é um historiador, né? Ele trabalha no ramo da pesquisa, né? Tá. Aí, para dar aula, tem que fazer a licenciatura, né? Então, a licenciatura eu acabei fazendo aqui em São Paulo mesmo. Né? E aí o senhor fez também gestão pública, né? Fiz gestão pública e fiz pós-graduação em gestão de ensino e direito educacional. E aí, no caso, o senhor fez isso aí porque o senhor tinha intenção de sair da vida acadêmica e entrar na política ou na gestão pública? Né? Na gestão pública eu já estava na política, né? Eu já estava na política, eu era vice-prefeito na ocasião. Uhum. Eu fui acompanhar um amigo para fazer o vestibular no Instituto Federal. E aí eu fui fazer o vestibular também para acompanhá-lo, né? E, pela minha surpresa, eu passei, que eu achava que eu não fosse passar porque as disciplinas teóricas eu saí bem, né? Uhum. Mas as matemática, física, química, biologia, eu fui muita coisa no chute, né? E aí eu fui bem. Foi bem, passou. Foi bem, passei e fiz a gestão pública. Então, mas com a intenção de... Não foi. Eu já estava no poder público, né? Isso aconteceu em 2015, né, de fazer a gestão pública, né? E eu já estava na vida pública desde 2000, do ano de 2000, né? Quando eu entrei já na vida pública, né? Aqui em Vargem Grande mesmo. Aqui em Vargem Grande. E aí o senhor como professor, vamos dizer assim, o caminho natural seria secretário de Educação. Sim. O professor foi eleito vice-prefeito. Mas antes de ser vice-prefeito, eu fui secretário de Educação. Tá. Né? Eu lecionei aqui em Vargem Grande e em Cotia também, por volta de 30 anos, dei aula no município, então tem gente que foi meus alunos aqui. Acho que passou 4 gerações por mim, Sim. sabe? Porque eu dei aula no período que o Leonardo tinha o noturno, o supletivo, né? E eu dei aula para muitas pessoas adultas, né? Inclusive eu tinha alunos mais velhos que eu. E depois, com o tempo, eu passei a dar aula pro neto daquela pessoa, né? E assim, 4 gerações ali, muitas vezes eu encontrei, né? Nessa minha jornada. E eu passei a ser secretário de Educação no ano de 2002, né? 22 anos atrás, né? 22 anos atrás. 22 anos atrás. O que faz um secretário da Educação? Quando eu fui secretário de Educação, a secretaria aqui era a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, né? Tá. Era uma secretaria muito grande. Cada setor desse tinha um diretor. Então, tinha um diretor de esporte, de cultura, de educação, diretor de educação, né? E era muito ampla a coisa, né? Muito ampla, né? Hoje essas secretarias elas foram já separadas, né? Elas têm educação separada, cultura, esporte e turismo, né? Mas na minha época eram todas juntas, né? O secretário de Educação, no caso nosso, né, municipal, né? Ele é o gestor do desenvolvimento, né, da educação no município, né? Então, ele tem que se preocupar com todas as ações que envolvem a educação, desde a qualidade de ensino, a merenda escolar, o transporte escolar, toda a questão pedagógica, né? Logicamente que o secretário é aquele que administra tudo isso, né? Mas em cada setor tem os técnicos, né, que trabalham em função disso, né? Eu me lembro que em 2010 e 2011 eu recebi o prêmio Palma de Ouro em qualidade de educação em Vargem Grande. Vargem Grande foi escolhido entre os 100 municípios do Brasil que mais tinha se destacado na área da educação, né? Esse destaque era na área da educação, mas em aprovação, notas, o que exatamente? O IBGE, né, o MEC, ele fazia algumas pesquisas, né? E dentro dessas pesquisas, os municípios iam sendo classificados, né? A questão do IDEB, né? E naquela ocasião eles escolheram esses municípios do Brasil, né, para serem homenageados, e Vargem Grande estava dentro dele como um município que se desenvolvia na educação infantil e fundamental 1. Né? Sim,
A prefeitura sempre cuida de infantil e fundamental 1, né? Infantil e fundamental 1. Pode também cuidar de fundamental 2, né? Não, porque fundamental 2 é do Estado. É do pode, Estado. Pode sim, mas assim, o que é que acontece? Teve um período que o Estado, ele, logicamente, iniciou aquele processo de municipalização, né? O Estado, inclusive, ele tinha o fundamental 1. Uhum. E iniciou-se o processo de municipalização, e aí os municípios começaram a municipalizar o fundamental 1. Inclusive, na ocasião, eu era secretário, né? E muitos municípios começaram a municipalizar também o fundamental 2, né? Mas Vargem Grande, a gente não optou por isso, porque era uma carga muito pesada, né, para o município, num município pequeno, de arrecadação pequena, né? Então, acabava sendo muito pesado. Né? Significa que a gente teria que assumir todas as escolas do estado do município, né, que atendiam o fundamental 2, né? Então, nós não fizemos essa opção. Muitos municípios fizeram, né? Muitos quiseram até devolver para o Estado, né? Mas eu não sei o que aconteceu, né? Mas nós não fizemos essa opção. Tem município que ainda... Existe ainda algum município que tem o ciclo completo? Tem. Tem, né? Tem município. Tem município, por exemplo, que tem parcial. Ele, por exemplo, não municipalizou todas as escolas. Então, o Estado tem parte do fundamental 2 e médio, né? E o município tem outra parcela, né? Tantas escolas, né? E por que o Estado ele deveria se envolver, né? O poder público tem que se envolver com a educação? Você fala o quê? Não, por que o poder público ele deveria... A educação é um direito, né? Está lá na Constituição, etc. Né? Mas por que o Estado deveria se envolver? Porque eu sou da época de escola pública, né? Sim. Quando eu nasci, quando a gente era pequeno, a gente ia todo mundo para a escola pública. Uhum. Ao longo do tempo foi mudando isso daqui, inclusive quem estudava em escola particular era quem não conseguia, né, vaga na escola pública e tal. Hoje mudou completamente esse parâmetro aí, né? O Estado se envolveu demais, eu acho, com a educação e acabou colocando ideologias, etc. E assim, a briga, né, pela Ministério da Educação, Secretaria de Educação e tal, é grande, porque é um dos que tem, junto com a saúde, os que tem mais verba, né, numa cidade. Por que o Estado deveria se envolver? O certo não deveria ser o Estado ou o poder público passar isso para iniciativa privada? Mas, olha, passar para a iniciativa privada é meio complicado, né? Porque, por exemplo, as pessoas que não podem arcar com a mensalidade da escola, como é que vai ficar, né? Se é um direito do cidadão, né? Se é um direito da criança, então esse direito tem que ser um direito gratuito, né? Educação de qualidade, porque se o país ele tem arrecadação, e nessa arrecadação o município também, porque 25% da arrecadação do município deve ser aplicado em educação. Sim. Né? E assim, a educação, ela logicamente que tem que ser uma educação de qualidade. Porém, muitas vezes as escolas públicas, elas lotaram muito as salas de aula, né? Eu já dei aula com 40 alunos em sala de aula, né? Então, assim, para você manter uma disciplina em sala de aula com 40 alunos é bastante complicado, né? Então, assim, da minha opinião, a escola pública, ela não pode deixar de existir. Ela não pode, né? Logicamente que também, paralelamente a isso, as escolas particulares, privadas, também têm que existir, né? Porque as pessoas têm que optar, né? Para onde ela quer levar os filhos dela, né? Onde ela quer deixar, né? Por exemplo, você tem a sua escola, você tem a filosofia, né? Daqui do colégio, e as pessoas têm que... Sim, ter opções, né? Opções, claro. Né? Nesse sentido, né? Então, mas quando o senhor fala que, né, o pessoal mais humilde, a escola tem que ser gratuita e tal, não existe nada gratuito, certo? Sim. Alguém está pagando. Sim, lógico. A escola pública, apesar de ser gratuita, não é gratuita. Certo? Sim. Em algum lugar esse dinheiro... Nada é gratuito, não né? tem. Existe um investimento para isso. Né? Não, sim, existe investimento e você tem que pagar o salário dos professores públicos, sim. A estrutura, a luz, a energia, limpeza, etc. e tal. Então, muito do recurso que é arrecadado no Estado poderia ir para a escola particular. É que fica complicado falar assim, porque, né, nós estamos dentro de um colégio particular. Mas o que a gente percebe,
como eu falei, eu fui formado numa escola pública até o final do ensino médio, né? Eu também fui, sou aluno de escola pública. Exatamente, e excelente, inclusive. Sim. Aí acabei indo para uma área que não tinha na minha época na escola, na universidade, né? Que era a área de TI, estava começando, então acabei indo para uma faculdade particular. Mas poderia-se ter algo como um voucher, por exemplo, que eu acho que até teve essa ideia aí na época lá, que o Weintraub, né, estava no Ministério da Educação, que ele ia fazer alguma coisa com voucher para... Aí a criança tem opção, ou ela vai para a escola pública, sim, porque lá tem um custo, alguém vai ter que pagar aquilo, então, em vez de pagar para o serviço público, paga para o serviço privado, né? Porque aí você garante uma qualidade melhor. Sim, né? Existe na realidade convênios também, né? Você pode ter convênios com instituições privadas para ela administrar. Por exemplo, Vargem Grande tem uma escola que é conveniada, uma creche conveniada. Sim. Então ela é administrada por uma OS, eu acredito que seja por uma OS, né? Uma organização social, e o município repassa esse valor para essa instituição, né? Isso, como também se, por exemplo, houver uma necessidade de colocar uma criança que não tem vaga, por exemplo, numa escola pública não tem vaga, tem que ser colocada numa escola particular. Né? Sim. Então isso acontece. Eu acho que você já teve. Sim, já tivemos crianças, uma criança, né? Já. Então, assim, eu entendo perfeitamente, mas às vezes o sistema é assim, né? E às vezes a gente tem as nossas maneiras de pensar, né, sobre isso. Podia ser que as pessoas pudessem, sendo bem remuneradas, ela pudesse pagar uma escola, ou se não recebesse, né, para isso, né, direcionada à educação. Mas o que a gente pode fazer? Não, mas é que a gente cai de novo na história. Apesar da pessoa não ter remuneração e tudo, mas se tem dinheiro à vontade, né, para você, para o Estado ou para o poder público, eu não vou falar Estado, porque às vezes o pessoal confunde com Estado, entidade, né? Tem que pensar, seria o poder público. O poder público municipal, estadual, Sim. Você se refere a isso? Não, no caso municipal, né? Sim. Ou até mesmo estadual, questão do Fundamental 2 e médio. Porque a gente sempre vai para aquela linha de que, mas a pessoa que não tem condição, como é que ela vai fazer? Mas tem verba para ser feito, entendeu? Ela pode, que nem tem convênios, né? Faz-se convênio com escolas e a criança, inclusive, acho que até melhoraria. Agora, João, isso depende muito também do orçamento de cada município, né? As realidades dos municípios são diferentes, né? Porque se você pensar o que é 25% de um município pequeno, né? Então, assim, existem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Infelizmente, não somos nós que vamos ter, a gente pode imaginar, mas o poder de decisão está nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais. Sim, né? Exatamente. Porque todo projeto tem que passar pela Câmara, né? Então, assim, se o município ele vai apresentar um projeto de lei para mudar alguma coisa na educação, tem que ser muito bem elaborado, pensado, né? E mandado para a Câmara Municipal, para ver se aprova ou não, né? Teve várias questões assim que a gente discutia ao longo do tempo, né? Mas que não se consegue fazer, entendeu? Você acha, por exemplo, se levar um projeto desse para frente, levar um projeto desse para a Câmara, você acha que ele vai para frente? Não sei, depende de como ele foi feito, qual é o objetivo do município, porque você tem que provar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, que você vai ter economia em abraçar, em aceitar aquele projeto, né? Por exemplo, se eu for apresentar um projeto de lei, né, eu tenho que dizer que aquele projeto eu consigo economizar o dinheiro público tendo aquele projeto. Eu quero terceirizar, por exemplo, algum serviço do município. Eu tenho que provar que o custo-benefício vai ser maior do que o que o município está aplicando, ele administrando, entendeu? Assim, a visão sempre de um projeto é sempre o lado financeiro.
uma das coisas é o lado financeiro, porque você precisa de recursos, né? Sim. Quando você, por exemplo, toda ação, nós temos que ter já o recurso separado, que se chama a dotação, né? Aquele valor foi separado para aquela ação. Sim. Se não existe o valor para aquela ação, eu não consigo colocar aquela ação em prática, né? Então, assim, às vezes a gente tem um projeto, a gente encaminha, aí o financeiro vai dizer que não tem recurso para aquilo. Então, a gente não consegue fazer porque não tem recurso, né? Arrecada-se muito e gasta-se muito, né? Então, na realidade é o seguinte, se gasta, o que o município ele tem que gastar em benefício da sociedade, né? Todo o dinheiro que entra, ele deve retornar em serviço para a sociedade, né? Não deve se sobrar dinheiro. Por exemplo, nós temos convênios na área da assistência social, né? Nós temos convênios onde eu estava há 2 anos, esses 2 anos, que a gente recebe do Estado e nós temos que gastar esse valor. Se o município não gasta, ele vai aparecer como um município que não está precisando. Sim, né? Não faz sentido. Então, por isso que ele precisa ser gasto. Nós recebemos até da DRADES, né? Que é esse órgão do Estado que atende os municípios, né? Na área de assistência social, parabenizando, porque a Secretaria de Assistência Social gastou todos os recursos que recebeu, né? Então, isso, ela dizendo, parabenizando os técnicos, parabenizando o secretário, né? Então, quando a gente tem um corpo técnico realmente que sabe o que está fazendo, a coisa acontece, né? Isso é bom. É assim que funciona? Sim. Ganha parabéns por gastar? Sim, porque aquele valor, ele veio para ser aplicado em termos de convênio. Sim, tá? não. Em termos de convênio, o valor ele veio para ser aplicado. Se não aplica, é porque o município administrou mal. Entendeu? Conseguiu entender? Não, entendo. Então, mas... assim, se gastou tudo é porque gastou, porque assim, quando você gasta, você não pode gastar aleatoriamente. Aquilo ali já vem dizendo onde você pode gastar. Você pode gastar com cobertores para moradores de rua, você pode gastar com material de escritório, assim, já vem determinado o que você pode e o que você não pode quando se trata de recursos estaduais ou federais. Vamos supor que a assistência social faça um trabalho magnífico e acaba tirando fez algum projeto aí que deu uma condição de vida melhor para as pessoas e as pessoas não estão morando na rua. E aí tem uma verba para gastar com cobertor, né, para o pessoal que mora na rua, mas não tem ninguém para gastar esse cobertor, aí você devolve a verba. Porque ela não deve receber um parabéns porque ela fez um excelente trabalho tirando o pessoal da rua. Mas você não gastou a verba. Não recebe os parabéns porque não gastou a verba. Mas, na verdade, ela não gastou a verba porque ela fez um trabalho... Mas assim, não é somente a questão do cobertor. Entendeu? Não, por exemplo, né? Mas assim, não. Ele não vai receber parabéns por não ter gasto. Não é uma Mesmo questão... que ela tenha feito um bom trabalho, que essa verba não vai precisar mais. Porque não é uma questão de economia, né? Às vezes a gente pensa, não gastou. Todo o orçamento, ele morre no final do ano para vir um outro orçamento. Sim. Porque uma coisa é, por exemplo, você ter o número no papel, a outra coisa é você ter o dinheiro, entendeu? Por exemplo, quando um orçamento vai para a Câmara Municipal e é aprovado na Câmara Municipal, ele é número. Se a arrecadação diminui naquele ano, então aqueles números não vão corresponder à questão da própria arrecadação. Então, o município acaba sofrendo, entendeu? Agora, a arrecadação pode superar esse orçamento estabelecido? Pode superar. Pode entrar mais dinheiro do que se esperava, né? E aí, se gasta. Se gasta por quê? Mas se gasta em coisas que realmente justifique. Porque se você gastar em coisas que não justifique, o Tribunal de Contas faz você devolver aos cofres públicos aquilo que você gastou indevidamente. Agora, isso aí não cria uma dependência das pessoas, do poder público? A missão é assim, nós estamos num ano eleitoral, certo? E aí a gente não vai apontar candidato nenhum aqui. Mas aí vem os discursos maravilhosos, vão fazer tudo que toca virar ouro. Tem que gastar, né? Para fazer isso aí. O ideal
E eu vou falar assim, o ideal da população, do povo, do eleitor, é que o Estado toque menos nas coisas. A gente não quer ouro, né? A gente quer que o Estado toque menos nas coisas para gastar menos, para recolher menos imposto. E eu acho que o valor que é cobrado de imposto, ele, na economia, ele gira muito mais, porque a gente sabe que o orçamento, 80%, 85% é carimbado como folha de pagamento, entendeu? Sim. E a gente sabe disso aí. Vários economistas aí, ministros, falam que a arrecadação é muito mais para folha de pagamentos do que para investimento, etc. E tal. Então, eu sei que o senhor está falando o que é a lei, como manda a lei, então tem todo o tecnicismo, mas o povo lá na ponta da linha mesmo não está muito preocupado com isso, que ele quer menos poder público. E a gente vê nas eleições, nas campanhas, ninguém fala sobre isso. Na verdade, todo mundo começa a prometer a Lua para os eleitores, nós vamos pagar uma viagem para a Lua. E, na verdade, a gente deveria fazer ao contrário. Eu até entendo que é o sistema, é assim que funciona mesmo. Sim. Mas tem que vir alguém que quebra essa roda, entendeu? João, eu vejo o seguinte, quando você fala tem que vir alguém para quebrar essa roda, o sistema, às vezes, ele é um dragão. Ele é um dragão tão grande, sabe? Que às vezes você não consegue mudar esse sistema, entendeu? Você se sente preso, amarrado ao sistema. E aí você tem o sonho de que as coisas possam mudar e às vezes as coisas não mudam. Sim. Né? Porque para mudar, ela precisa agradar alguém, né? Então, por exemplo, se você apresenta um projeto de mudança na área da educação, né? Então, esse projeto vai favorecer a quem, ele vai agradar a quem, ele tem que passar pela Câmara Municipal. Sim. No caso dos vereadores, eles têm que estarem conscientes do benefício que vai ser aquele projeto, né? Seja em qualidade de ensino, seja, por exemplo, em economia. Quando eu falo para você dessa questão da economia, porque às vezes as pessoas entendem assim, por que está gastando tanto, né? Porque, por exemplo, quando eu falo de economia no sentido de a educação, por exemplo, os 25% da educação tem que ser gasto. Se não foi gasto, é porque foi mal aplicado. Porque a educação, ela necessita, né? Os 25% que são aplicados na educação não é suficiente. Às vezes o governo tem que investir muito mais, porque os 25% não é. Esse investimento do governo em educação, o que ele deveria fazer, o que ele faz e aonde que ele deveria investir? Porque o que a gente vê nos índices aí de ranqueamento, né, do Brasil nos índices de ensino, o governo investe mais e os índices são os piores que tem, né? Então, onde que o governo deveria investir? Por que são 25% de aqui no caso do orçamento do município, né? Mas eu acho que no federal também é assim, sim, né? 25% educação, acho que 25% ou 30% para saúde, enfim. Mas assim, inclusive é uma verba carimbada, não tem o que fazer, é aquilo ali, pronto. Sim. E a gente não percebe educação melhor, saúde melhor, pelo contrário, né? A gente vê um sucateamento aí da educação, ideologia correndo solta dentro das escolas, né? Inclusive professores sendo formados, doutrinados, na verdade, né? Então a gente, eu entendo que o sistema é um dragão, é um monstro, e é mesmo, mas a gente tem que quebrar isso aí, porque senão a gente sempre vai, tá bom, ele é um dragão, paciência. Sim, mas né? quando você diz assim, é preciso que apareça alguém, eu acho que é preciso aparecer muita gente. Sim, entendeu? Com certeza. Porque as pessoas às vezes se isolam nos seus mundos, né? E elas não percebem o que acontece no seu entorno, né? Se você está na sua zona de conforto, não vou falar você porque pode parecer que é você. Sim, né? Entendo. Quando o ser humano está na sua zona de conforto, muitas vezes ele não quer saber o que está ao seu redor, né? E aí é o grande erro. O grande erro. A gente tem que enxergar o que está ao nosso redor, se unir com pessoas que têm o mesmo pensamento, fortalecer, né, essa ideologia e partir para alguma coisa, né? Eu acho que falta muito, por exemplo, que as pessoas possam se encontrar e debater, né? Mesmo, por exemplo, as escolas particulares aqui em Vargem Grande Paulista, cada um está no seu mundo, tá? Vocês reúnem as escolas para discutir alguma coisa?
Tem um grupinho lá, mas acho que tem uns 3 anos que ninguém nem dá bom dia. Então, às vezes as pessoas se unem quando tem alguma coisa que afeta, né? Aí todo mundo... Fizeram o grupo por causa lá do evento aí mundial de 2020. Não pode falar o nome, né? E aí fizeram o grupo para resolver. Na época que tá fechando tudo, aquela confusão. Sim. Aí fizeram o grupo. Passou isso, ninguém fala mais nada. Eis a questão, né? Eu sempre imagino que a gente vive em mundos, né? Em mundos. Eu, por exemplo, eu sou da área da educação e eu fui assumir a Secretaria de Assistência Social a pedido do prefeito, né? E aí eu comecei a enxergar um outro mundo que eu não enxergava até então, né? Porque o meu mundo era educação, era trabalhar diretamente com o aluno, era estar em sala de aula com o aluno, atender um pai, né? Tudo aquilo que você já sabe como é. Sim. Mas esse olhar para o social, ele é outra realidade. Então, assim, no início, eu até resisti e ia um pouco, né? Pedi ao prefeito que mandasse outra pessoa, né? Mas ele insistiu que eu fosse, e para mim foi um aprendizado muito grande, né? Eu comecei a ter uma outra visão de um mundo que parecia que não existia para mim, né? A gente sabe que existem pessoas em estado de vulnerabilidade social gravíssimo, né? Mas estar ali diretamente lidando com todos os assuntos, né? De diversos problemas que afetam a sociedade como um todo e a nossa sociedade, muitas vezes ao nosso redor, né? Seja ele com criança, com idosos, né? Ou moradores de rua, ou famílias em estado de vulnerabilidade social. Então, assim, foi um aprendizado e assim, eu agradeço a Deus realmente por ter me dado essa oportunidade a essa altura da minha vida, né? Poder ter dado essa oportunidade de trabalhar nesse setor, né? Assistência social, né? Assistência social. Então, nós fizemos a entrevista com a atual secretária, né? E realmente ela abriu algumas coisas que jamais imaginava que com fosse... Com a secretária de Educação? De assistência social. A doutora Larissa, né? Não, ela é secretária da Mulher. Secretária da Mulher. Sim, secretária da Mulher. Mas mesmo na Secretaria da Mulher, tem coisas que a gente nem imagina, né? A gente que está do lado de fora acaba não imaginando e ela colocou bastante coisa. Mas muitas coisas também é causado até se você for fazer uma análise fria mesmo, até por conta da educação, entendeu? Sim. Que falha, né? Eu acho que a base, na verdade, assim, a base é a família, né? Que está sendo completamente destruída. Ou estão tentando destruir, né? E não sei se vão conseguir, mas estão conseguindo destruir muitas famílias. E isso aí afeta diretamente a educação, né? O pessoal descobriu que para você fazer uma revolução era mais fácil você ir na base, né? Vai na família, vai na igreja, vai na cultura, por exemplo, vai na educação e com isso eles vão destruindo o tecido social, né? Mais fácil do que você pegar um tanque de guerra e sair passando em cima das pessoas. Tanto que chegou um cara lá na China, né? Ficou em frente de um tanque e parou uma coluna de tanque. Mas a educação é fundamental, né? Sim. Então, assim, existe um investimento muito grande e a gente vê que existe um investimento, não, existe um recurso disponível muito grande, mas a gente não percebe retorno nos índices de educação. Então, mas o índice de educação em Vargem Grande Paulista é um índice bom. Eu não falo da educação em Vargem Grande Paulista como da educação, eu estou falando da educação infantil fundamental 1, que é aquilo que eu estive mais perto, né? Dei aula nas escolas estaduais. O que eu fico pensando, sabe, João, é uma coisa que a gente fica falando, a escola do meu tempo. Por que no meu tempo não era assim? Por que no meu tempo... Mas cada tempo tem suas características, seu comportamento. Como era que os jovens se comportavam naquele tempo, né? A gente não sabia nem o que era drogas. Né? Exatamente. A gente não sabia. Hoje a criança já tem que ser pequena, ela tem que ser formada, ela tem que ser avisada. Se alguém te oferecer uma bala, não aceite. E assim por diante. Ela tem que saber dessas coisas, né? E aí a gente cai naquele saudosismo, dizer, no meu tempo era assim, as escolas de hoje... Eu dei aula em boas escolas do estado, entendeu? E fiz um bom trabalho como professor. E os colegas também, professores das escolas do estado onde eu estava, a gente sempre tentou fazer o melhor que a gente podia fazer, né?
Então, assim, a gente não pode também crucificar as coisas. A Vargem Grande, por exemplo, ela foi a segunda cidade em crescimento do IDEB, né, o Desenvolvimento da Educação Básica, né? A primeira foi Barueri e a segunda, Vargem Grande Paulista. Eu tiro o chapéu para os professores do ensino fundamental e infantil de Vargem Grande Paulista, porque eles fazem um trabalho maravilhoso, João. E se você pudesse um dia participar das feiras culturais das escolas, né, é por isso que eu digo, a gente vive em mundos e a gente não visita o mundo do outro. Sim. Aí a gente não sabe o que acontece, né? Vargem Grande faz um trabalho maravilhoso. A escola Leontina aqui, né? Ela inclusive participou de um projeto em São Paulo, né? E ganhou esse projeto. Não me lembro agora o nome do projeto, mas assim, concorreu com outros municípios, né? E foi muito bom. Então, educação em Vargem Grande Paulista, na verdade, é uma política de Estado, não de gestão. Quer dizer, muda a gestão, a educação continua... Continua porque os professores são pouco sábios. Sim, mas né? a visão, a política, a diretriz, que eu quero dizer. A diretriz continua a mesma. Né? Continua porque ela é boa porque tem que ter tido um trabalho já há um bom tempo. Não é boa, né? Por causa, não é mérito do prefeito, A ou B. Não é mérito do secretário, né? Porque o secretário, ele acaba sendo um agente administrativo, ele administra tudo, ele faz com que ele garanta que tudo funcione. Ele garante que tenha merenda, que tenha professor, que tenha gente limpando a escola, né? E que também, por exemplo, acompanhe o projeto político-pedagógico da escola, né? Mas aí tem todos os supervisores de ensino que acompanham tudo isso, né? Os orientadores pedagógicos. Eu vejo assim, o Vargem Grande como uma educação muito boa, viu? Inclusive, eu dava aula em escolas particulares também aqui, não vou dizer o nome, mas assim, e a gente recebia muitos alunos do município. E esses alunos do município, João, eles me surpreendiam mesmo, sabe? Não ficava atrás dos que já estavam lá, não ficava, sabe? Então, isso significa que... não, com certeza, né? É por isso que eu considero a educação e parabenizo os professores da educação de Vargem Grande Paulista, viu? Nós temos ótimos professores, ótimos. A estrutura é relativamente boa, As né? escolas são boas, né? Com quadras cobertas. Quando eu fui secretário de Educação, a gente cobriu praticamente 90% das quadras do município, né? Só ficou aqui do Leontina para cobrir, foi coberto depois pelo atual prefeito. E as escolas são boas, Bom, você falou que a verba da educação tem que ser gasta e tal, enfim, não tem como não gastar. Então, basicamente também o que é feito nas escolas e tudo é algo que tem que ser feito mesmo. Não é alguém que pode chegar lá, eu fiz. Não, né? Porque ela é para ser gasta nisso mesmo, cobrir as quadras, reformar, enfim, pagar salário, isso aí não tem o que ser. Mas assim, normalmente é para isso mesmo. Então não é algo que alguém possa se vangloriar que eu fiz pela educação tal coisa. Existe uma vontade política também, né? Porque o prefeito que estiver no poder, ele dê prioridade para outra coisa. Ele, eu quero implantar um sistema de ensino. Aí implanta um sistema de ensino no município, vai gastar um X com o sistema de ensino, aí ele não consegue fazer muita coisa em outros setores. E tem que dar prioridade. Quando você faz o planejamento, você tem que dizer o que você quer. Quando planejamento do orçamento para o ano que vem, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho que dizer que eu tenho que construir uma escola em tal bairro no ano X, né? Se se, por exemplo, o secretário, o prefeito não constrói essa escola, ele tem que justificar ao Tribunal de Contas por que ele não construiu aquela escola, porque ele não atendeu aquela ação. Então, tudo a gente tem que colocar como ação. Não pode... Agora, por exemplo, alguém quer fazer alguma coisa. Se não tiver como ação ali, você não consegue fazer. Tem que ir para a Câmara Municipal, pedir aprovação da Câmara para poder executar aquela ação. Tem uma escola ali atrás do posto, o PA, lá do Bela Vista, grande, né? Que foi inaugurada agora. Né? Sim. Ela ficou uns mais de 8 anos fechada, né? Sim. Por que não inaugurou aquilo lá, sabe?
Aquela escola ela começou no período que o Roberto Rocha era o prefeito, exato. Eu era o secretário e vice-prefeito, né? Nós tivemos um problema com a empresa. A empresa que tinha ganhado a licitação, ela faliu, e aí ela não conseguiu dar continuidade à obra, né? E até licitar, aí eu já não sei mais o que aconteceu depois. Eu sei que isso se estendeu até o governo do atual prefeito, né? Que ele terminou a escola, ele entregou, ele inaugurou. Mas até onde eu sei foi que naquele primeiro momento a empresa tinha falido. E realmente é uma coisa complicada isso, viu, João? Porque às vezes a empresa pega uma obra, fale, não consegue continuar, e aí até em fazer uma nova licitação demora e aquilo fica parado. E todo mundo fica vendo, mas o que aconteceu, né? Por que não entregou? Mas o que eu sei foi isso aí. Foi isso aí, né? Ficou muitos anos Ficou muito, sim. Inclusive veio um vendaval uma vez aí. Arrancou telhado. Então. Bom, aí você também ficou um tempo vice-prefeito, né? Eu fui 8 anos vice-prefeito, né? De 2009 até 2017. E, no caso, o vice-prefeito, ele é um vice porque ele, na vacância do prefeito, ele assume. Enquanto ele não está assumindo, ele tem alguma função específica, assim? Sim, ele pode. Específica não, porque ele não pode assinar nada, né? Ele não tem uma secretaria sobre a sua responsabilidade, ou pode ter. Sim. No meu caso, eu fui para a Secretaria de Educação. Eu acumulei, né, tendo um salário só, é bom dizer, porque todo mundo fala, ele é vice-prefeito e secretário de Educação, então ele ganha 2 salários. Não ganha 2 salários. Você só acumula cargo, né, e ganha um salário só. E aí eu fiquei como vice-prefeito e fiquei como secretário de Educação. Nos 8 anos? Eu tive algumas paradas aí no meio, né? Porque, por exemplo, quando eu fui para a reeleição, aí eu tinha que sair, né? Eu tinha que deixar de ser secretário. Aí o ano de 2012, que foi a eleição, 9, 10, 11, 12, eu me afastei. Depois, 2013, eu retornei de novo e fiquei até 2014, 2015, por acho que 2015. Então, se o vice-prefeito não tem nenhuma secretaria ou algum outro cargo que seja, a função dele é substituir o prefeito. Na realidade, ele deve ter um gabinete na prefeitura, próximo ao prefeito. Ele pode atender, ele pode ajudar o prefeito em atendimentos. E às vezes, por exemplo, a agenda do prefeito está lotada. Então, ele pode ser essa pessoa que está recebendo também os munícipes, está direcionando as questões. Pode-se fazer muita coisa, né? Não tem que ficar em casa, né? Ele tem que atuar e dá para atuar nessa questão de atendimento. Ele não pode assinar absolutamente nada porque ele não é responsável por uma pasta, entendeu? Então, o dia a dia do vice-prefeito, ele vai para a prefeitura e fica lá. Deve ir. Depois é o seguinte, mas tem muita coisa para ir. Por exemplo, o prefeito, às vezes, tem uma agenda fora que ele não consegue ir. Quem vai é o vice-prefeito. O vice-prefeito pode visitar as escolas, pode visitar as unidades de saúde para saber se está tudo bem e trazer para o prefeito. O vice-prefeito atuante, ele faz muita coisa. Agora, se ele não for atuante, ele vai dizer, eu não tenho nada para fazer aqui, vou ficar aqui. Aí o senhor saiu do governo o senhor estava, 18 anos, e depois aí o senhor se afastou assim da política, não ficou muito ligado. 8 anos, depois eu saí candidato a prefeito, né? Tá. Depois disso aí eu voltei para dar aula, porque eu não fiquei mais na prefeitura. Depois eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Educação lá em Embu das Artes. Aí eu fui, fiquei 1 ano e 7 meses lá. Foi uma experiência muito bacana com o pessoal de lá, uma equipe muito empenhada, entendeu? Foi uma experiência muito agradável. Aí foi quando o atual prefeito me chamou para trabalhar com ele. Aí eu vim assumir a Secretaria de Gabinete, depois a Secretaria de Governo e depois a Secretaria de Assistência Social. E hoje o senhor não... Nesses 5 anos. O senhor está como... Sexta-feira agora, eu solicitei a minha exoneração no cargo de secretário de Assistência Social. Hoje eu estou fora da administração. Então, Vargem Grande é uma cidade legal, né? Sim. É boa em relação... Eu vejo que de vez em quando sai aí nas revistas, o prefeito ganha um monte de prêmio, sei lá...
Porque aconteceu. Inclusive, ele ganhou um prêmio recentemente, recebeu do governador, né? Que Vargem Grande foi o segundo município destaque pelo trabalho na área social. Fiquei Legal, muito feliz, né? com isso, viu? Então, ali embaixo, subindo aqui, tem uma placa dizendo que aqui é uma área de preservação turística e tal. Não sei se você ouviu lá embaixo. Eu acho que é essa do ciclismo, é isso? Que eles fizeram aí Eu não conhecia ainda, entendeu? Mas eu acho que a Secretaria de Turismo fez alguma coisa aí relacionado a uma... Então, Não sei se é isso que tem uma você está placa falando. ali dizendo isso aí. O que eu passei também, vi, falei, ué, Não Vargem sei, Grande, eu não tudo. sei. É alguma coisa turística aí. Então, falando em turismo, o que a gente tem aqui de turismo que Vargem Grande seria destaque, entendeu? Porque Eu acho que essa é dormitório, não é? é mais o turismo religioso, né? Nós Tá. temos ali o Centro Mariápolis, nós temos aqui os Testemunhos de Jeová, né? Que vem muita gente para cá, né? Nós temos também a Igreja Matriz, né? Com umas atividades. Então, aquilo, eu acho que estava alavancando alguma coisa agora com relação a essa questão do não sei como é que chama, do relacionado ao ciclismo, né? Que eles fizeram toda essa... Tem uma área aí de ciclovia, né? Que eles criaram aqui na Mata Atlântica. Eu não conheci, fui até convidado para conhecer, mas não conheci ainda, né? Então é forte a questão do turismo religioso, né? O pessoal vem para Vargem Grande, o cara tá lá na cidade, não sei de onde, fala, pô, vamos fazer uma caravana, exemplo, Vargem Grande, vamos embora. Vem? Vem. Vem sim. Aqui nos Testemunhos de Jeová, que tem de ônibus ali. Eles vêm, domingo, sim, esse né? templo aí é grande. É lotado, né? Mas eu acredito que agora com a Secretaria de Turismo, né, muita coisa pode acontecer, porque antes não tinha uma secretaria, então o turismo era um pouco sem vida, né? Agora existe uma secretaria que pode buscar recursos diretamente para essa secretaria do Ministério do Turismo e alavancar muita coisa dentro de Vargem Grande Paulista. Eu acredito muito nisso. Teve uma época aí que o pessoal falava, pô, eu sou ruim em guardar essas coisas, mas dizia que aqui era comparado com a Suíça, um negócio assim, não sei se o senhor lembra. Acho que nem tanto, né? Assim, acho que falaram um negócio desse aí, né? Você lembra disso aí? A Suíça... Não é? Como é que era mesmo? A cidadezinha alemã. Isso aí. Como é que é? Foi um candidato a vereador na época que comparou uma cidadezinha alemã com Vargem Grande. Acho que eram os serviços que tinha aqui, era comparável. Pode ser, serviço, né? Como cidade, assim, a gente teve esse problema da divisão, da duplicação da Raposo, né? Perdeu-se o centro. Agora, acredito que surgirá um novo centro com a construção do Paço Novo, né? Você já foi ver lá? Já foi. Foi, ainda estava em obra, né? Agora acho que inauguraram, né? Não, ainda não. Mas não teve inauguração outro dia aí? Não, inauguraram oficialmente, mas não tem ninguém usando, né? Não, acho que não houve a inauguração. Não houve inauguração? Não. Teve até um convite que seria lá no aniversário da cidade, né? Mas foi cancelado. Foi cancelado porque não havia terminado ainda a avenida, né? Tudo, assim. Mas acredito que logo seja inaugurado. Você acha que muda para lá? Eu acho que muita coisa vai surgir ali, né? Então, assim, com o tempo... Porque ficou o lado, nesse sentido, São Roque, o lado direito é o mais efervescente, né? E o lado esquerdo tem umas coisas interessantes. Mas teve bastante coisa que surgiu ali do lado esquerdo, né? Tem, sim, na avenida ali, né? Agora, você acha que alguém consegue falar, bom, vamos passar por baixo, dar a volta, pôr um minhocão aí, sei lá, e abrir isso aí? Isso não dá para dizer, João, porque isso aí seria um investimento do Estado, né? Né? Então, o Estado que tinha que entender, mas hoje eu acho que isso não acontece mais. Não acontece, não. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu acho que, como diz, o centro da cidade, ele vai se deslocando, entendeu? Com essa construção da prefeitura nova, vai surgir muita coisa ali, né? Tem uma avenida grande, vai ter hospital, né? Sim. Então, assim, restaurantes. Então, vai mudar um pouco, entendeu? E isso é legal, porque a gente passa a ter um centro... Deve surgir muitas coisas ligadas à questão de cultura, academias, né?
Eu vi outro dia uma reportagem, não sei se foi na Jornal da Associação Comercial, se eu não me engano foi, que eles estavam fazendo uma reportagem dessa avenida aqui, né? Da José Manuel de Almeida. Aqui que vai para o... que sai da Raposa e vai até o Paisagem, né? Sim, até ali sim. no Mega G e tal. Que era a nova via de comércio aqui de Vargem Grande. E tem bastante coisa mas aparecendo eu acho que Vargem Grande, como um todo, tem crescido bastante essa questão do comércio. Aqui mesmo, né? Tem surgido bastante coisa. Sim. Supermercados que não tinha, né? Agora tem aí, né? Academia, essa academia ali de natação, né? Tudo. Escolas, né? Nós temos 3 escolas, mais uma mais para dentro. Sim, tem bastante coisa aqui mesmo. Sim. Uma coisa que, João, é interessante na assistência social, né? Eu fiquei 1 ano e 3 meses como coordenador técnico da Câmara Técnica de Assistência Social, no consórcio CIOeste, que é um consórcio que engloba 12 municípios, né? E foi uma experiência muito boa com os outros secretários desses 12 municípios, né? E uma coisa que avançou muito foi essa casa de acolhida, a casa de passagem das mulheres vítimas de violência, né, doméstica, que a gente muitas vezes não tinha onde colocar. Então, com essa parceria com o CIOeste, ajudou muito, muito, muito. Hoje, uma mulher vítima de violência, a gente, depois a delegada encaminha, né, para o CREAS, e aí a gente leva essa mulher até esta casa, até se decida o que ela vai fazer, né, se ela volta para a família. Então, assim, o consórcio é uma coisa muito boa, eu vejo muito positivo, né? Porque tudo aquilo que o município não consegue arcar sozinho, então ele arca conjuntamente, através do consórcio, né? E isso é uma coisa muito positiva. E nós também buscando outras coisas, né? A questão do idoso, né? Nós temos muitos idosos abandonados, né? Que não tem família, que não tem... Então, o poder público acaba colocando em instituição de longa permanência para idosos, né? Esse é o nome hoje, o nome oficial, que chamava Casa de Repouso, né? Casa de Idoso, a gente não chama mais. Asilo. Né? Asilo. Hoje é Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. Então, nós temos aí 2 conveniadas, onde esses idosos que não tem ninguém por eles, né? São atendidos no CREAS e aí é encaminhado através de um contrato, né, onde o poder público paga para que essas pessoas sejam acolhidas. Né? Então, aproveitando só, porque a gente já vai finalizar também, mas já, daqui a pouquinho. Já está quase dando... Nossa, o tempo passou e... Passa, né? Então, a gente tem esse problema da Raposa aí, que o trânsito está chegando aqui no 39, 40 e quase no 40 já, né? E se a gente... Existem planos de trazer empresas para cá, porque o pessoal fica aqui. Sabe que teve gente que veio de São Paulo para cá, né? Veio morar aqui, mas continuou trabalhando em São Paulo. Com a questão lá da pandemia e tal, o trabalho remoto, depois tiveram que voltar para São Paulo. Então a pessoa simplesmente mudou. Até alguns alunos saíram porque a pessoa teve que voltar para São Paulo, porque é impossível você sair daqui para São Paulo de manhã. Você gasta 2 horas, 3 horas. E é a mesma coisa para voltar. Sim. Não é uma grande janela de oportunidade isso aí, de trazer muita negócios para cá, para Vargem Grande, até para manter o pessoal aqui? Empresas? Sim, negócio. Sei que tem bastante, se bem que não é aqui em Vargem Grande, em Cotia, aquele galpão gigantesco que tem ali no 39. No 39, né? Mas enfim, reflete aqui. Não pode falar o nome da empresa. Eu já ia falar o nome da empresa. Mas é imenso. Mas nós temos, por exemplo, aqui o Polo 40. Sim, está crescendo bastante. Nós temos o condomínio empresarial São José, ali na Estrada de Calcaia. Isso. Né? Que ali vieram muitas empresas para cá. Então, assim, foram ações de aprovação, porque, assim, não é o poder público que vai... ele aprova, né? Ele aprova a abertura desses condomínios empresariais. Né? Mas é necessário que o empresário queira vir para o município, né? Uma das coisas hoje boa é o tarifa zero. É o tarifa zero que muita gente empresários vê com bons olhos essa questão. Né? Mas muitas empresas continuaram pagando também o auxílio transporte para os seus funcionários. Não tiraram isso, né? Tem que pagar, né? Nós temos várias empresas vieram para cá. Né?
nesses últimos anos, né, se instalaram aqui. Nós temos aqui uma empresa do lado do ginásio de esporte, muito boa, né? Não pode falar o nome, né? É. Não, até pode. Se você quiser, eu falo o nome de um monte de empresa pode aqui. Não tem problema, não. A TTS foi uma empresa que estava em Cotia e veio para cá, para Vargem Grande Paulista. Né? Tá. E tem muitas outras empresas, né, que eu teria que elencar todas aqui, né? Mas você já vai encerrar a nossa conversa? Já me deram sinal aí. Já deram sinal, foi? Já estão boicotando a gente? Já, pois é. Mas Pessoal, olha, eu agradeço imensamente por esse bate-papo, né? Tenho certeza que levaria umas 3 horas aqui, né? E muito bom conversar com você. Espero que eu tenha ajudado e acrescentado alguma coisa. Com certeza, né? Claro que não dá para esgotar tem muita 3 coisa. horas. Vai falando e a gente vai puxando uma conversa, um papo aqui. Não pode ser muito explícito, né? Pois é, mas eu procuro sempre dizer aquilo que é necessário dizer, né? Eu sempre procuro ver o que existe. Porque às vezes tem pessoas que têm uma tendência de olhar só o negativo, né? Todos os prefeitos que passaram em Vargem Grande Paulista, vamos dizer assim, deram a sua contribuição. Sim. Então você não pode chegar e dizer porque aquele não fez nada, aquele não. Todo mundo deu sua contribuição. E outros vão avançando, né? Quando a gente acha que aquele outro não vai fazer tanto, acaba surpreendendo. Então, vamos continuar surpreendendo por aí afora. É isso aí. Bom, desejo ao senhor, nessa empreitada aí, sucesso, né? Espero Obrigado. todos nós nos beneficiaremos, né? Tem que beneficiar todo mundo, então não dá para ser um grupo beneficiado, né? Acho que se entra nessa área é para realmente olhar, né? Sim. Com orçamento para as pessoas, né? Não dá para se buscar só o seu próprio interesse. E mesmo que o sistema seja um dragão, mas vamos tentando. Não significa que a gente não diz que o Davi venceu Golias, né? Venceu Golias. Eu acho que a gente não pode desistir de querer transformar, né? Existem muitas possibilidades, mas às vezes você se sente de mãos atadas, né? E não dá para fazer, mas é possível se fazer muita coisa. Precisa ter um gestor que tenha coragem, né? Seja, como é que eu posso dizer, determinado, né? Para fazer determinadas coisas e ser corajoso também, né? Então acredito muito que vamos aí para frente e vamos ver o que é que nos espera nessas eleições também, para o ano que vem, assim por diante. Tá bom. Muito obrigado, professor, pela presença. Você que nos acompanhou, obrigado pela assistência. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar, ok? Até o próximo episódio.